Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E no áudio de hoje eu quero trazer esse tema, né? Que às vezes eu sou muito questionada com relação a isso, e eu fico tentando explicar para as irmãs, né, o porquê que o marido estando vivendo no adultério, elas vê eles prosperando, né? Foi o caso do meu marido também, né? Meu marido não passou por questões financeiras, né? Não teve problemas financeiros, perda financeira, mas que ele se recuperou em questão de 2 meses, né, eu já contei em alguns vídeos isso para vocês. E por que que há esse questionamento, né, porque quando a gente vai estudar um pouco mais, o adultério, né, ele causa paralisia na área financeira, né, isso está lá no livro de Provérbios, por exemplo, né, que diz para filho meu, afasta-te da porta da mulher estranha, para que não trabalhes e dê os seus bens a outrem, né? Isso está muito relacionado ao que eu vejo hoje no dia a dia, por exemplo, com maridos que voltam com filhos, né, desse adultério. Então, ele vai ter que pagar pensão alimentícia, então ele vai trabalhar para dar os bens dele para aquilo, para consequência, né, daquilo que ele plantou. Essa é uma das coisas que, quando também a gente vai estudar sobre os paralíticos, né, ali que Jesus está curando, e a gente vê que tem momentos em que ele diz, né, para alguns, né, levanta e anda, tua fé te salvou, e para outros, né, ele diz, levanta, vai e não peques mais. E a paralisia, ela causa, né, essa falta de prosperidade na vida das pessoas, e o mais comum, vamos dizer, entre aspas, que a gente vê, é eles passando por muita luta financeira, perde emprego, fica endividado. E por que, né, também isso acontece? Muitas vezes eles entram, né, num caminho que é um abismo chamando outro abismo, né, desde a experiência, por exemplo, com mentoradas, né, que eu posso dizer para vocês, né, porque, por exemplo, há maridos que perdem emprego, né, quando a gente vai olhar, a gente vê que é porque está vivendo uma vida profana, né, a pessoa, ela se perdeu totalmente, normalmente tem envolvimento com drogas, bebida, então a pessoa, a mente dela vai ficando, né, dominada por esses tipos de vícios, né, eu já tive casos de marido que foi pego usando droga dentro do trabalho, então, obviamente, ele vai perder o emprego, e aí as pessoas acreditam que é o deserto dele, né, e na verdade não é o deserto, é a consequência. Qualquer pessoa, se, por exemplo, se um marido hoje dentro de casa, que é uma realidade, que usa droga, for pego, tá dentro de casa, não tá no adultério, mas for pego usando drogas dentro do trabalho dele, provavelmente ele vai ser mandado embora, né? Ou seja, e por justa causa. Então, tem coisas que sim estão relacionadas ao deserto, tem coisas que são consequências de que eles estão plantando ali, né? E se tivesse dentro de casa com a esposa, aconteceria o mesmo. Então, tem pessoas, né, meus irmãos, que ainda que estão no adultério, ainda que estão lá vivendo como amante, vai prosperar. Tem marido, tem esposa que vai prosperar. Por quê? Porque cumpre princípios, né? E ao cumprir princípios, Deus não pode amaldiçoar naquilo em que a pessoa cumpre princípio. Então, por exemplo, né, um trabalhador honesto, uma pessoa dedicada, né? Normalmente, quando tudo começa a dar errado na vida da pessoa, a gente tende a colocar hiperfoco em outra coisa. Então, por exemplo, o meu marido se tornou, né, a solidão para ele se transformou, fez dele, né, uma pessoa viciada ainda mais no trabalho, né, tem até um termo em inglês, né, que se usa para isso, e ele se tornou cada vez mais viciado no trabalho, então, ou seja, ele colocava hiperfoco no trabalho dele, o trabalho dele estava em primeiro lugar, então, obviamente, ele começou a produzir muito mais, foi muito mais reconhecido, inclusive ele foi promovido estando fora de casa, né? Foi promovido. Eu lembro, ai gente, eu não sei se eu venho na palavra ou se eu já conto essa história, né? Para quem vai acompanhar, eu vou falar um pouquinho lá em números, tá? Números 22. E aí, eu lembro que meu marido foi promovido, eu lembro uma vez que fui incentivada a fazer um ato profético que era dar 7 voltas, né? Na época a gente tinha assistido o testemunho da pastora Rosângela Lacerda, se eu não me engano, coloque aí que é um testemunho que vale muito a pena, ele é impactante. E a gente tinha assistido o testemunho dela lá no grupo,
E as meninas identificaram, né, algumas coisas assim, muito parecidas com o meu testemunho, e aí começou aquele negócio, ai, vamos fazer o ato profético, né, que ela fez um ato profético que foi dar 7 voltas nos motéis em que o marido ia com as amantes, e os motéis foram fechando, ela recebeu uma direção de Deus. E aí foi lá eu, na plena Avenida Paulista, dar 7 voltas no quarteirão em torno do prédio, né, onde meu marido trabalhava na época. E a minha intenção ali na época era que a porta de emprego fosse fechada, né? Confesso, irmãos. Eu comia daquele dinheiro, as minhas contas eram pagas do trabalho, né? Do dinheiro que o trabalho dele produzia, mas o meu coração queria que ele perdesse o emprego. Eu falei, ali ele vai ser levado num deserto, e esse deserto vai fazer ele ter um encontro com Deus, e ao ter um encontro com Deus, ele volta para casa, né? Aquela mulher que só quer o marido de qualquer jeito. Era eu nessa época. Então, o que eu fiz? Madruguei, 5 da manhã, entrei no meu carro com roupa de ginástica e fui lá para a Avenida Paulista. Tinha tanto lugar para estacionar que eu nunca nem imaginava que tinha tanto estacionamento na rua lá, né? E parei o carro lá e comecei. Dar 7 voltas nos quarteirões. Quem trabalha na Paulista sabe que os quarteirões lá são bem grandes, né? Mas não tem problema nenhum. Eu gostava mesmo de correr na rua, fiz como se eu estivesse fazendo exercício físico. Irmãos, eu vivi algo ali sobrenatural. Quando eu estava por volta da 5ª volta, eu comecei a ver um laço de ouro. Era como se cada passo que eu desse, eu via que eu tinha formado em torno daquele quarteirão inteiro um arco de ouro, sabe? E eu olhava aquilo e eu sabia que aquilo era bênção, e não era maldição, pelo que eu estava ali procurando fazer. Aí deu um mês, mais ou menos, meu marido chega em casa todo feliz, feliz, feliz. Aí eu falei, né, chega, começa a conversar comigo e fala, nossa, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, bom, foi mandado embora que não foi, né, com essa alegria toda. Aí ele vira e fala assim, você é lá do lado lá do prédio, lá da empresa, construíram um prédio novo, Sheila, novo, assim, assim, assado, o prédio todo tecnológico. E começou a falar, né? Não vou dar mais detalhes, porque quem é daqui de São Paulo vai saber que prédio é esse. E aí, assim, 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 assado. E aí eu falei, que legal, e o que tem, né? Aí ele vira e fala assim, então, você sabe que tinha exatamente a quantidade de andares que tem a nossa empresa, assim, alugado lá no prédio, e os caras desse prédio foram lá, bateram lá na empresa, conversaram com o financeiro, fizeram uma proposta de locação muito mais barata do que o prédio que a gente já está lá há 25 anos, como é uma empresa sólida, então eles fecharam um contrato lá de, sei lá, vamos falar aqui, eu não lembro bem, de 10 anos, sabe, de aluguel mínimo, né, por um valor bem inferior. Ele falou, minha sala, você não tem noção à vista da minha sala. Ele pega, abre o celular dele, faz o vídeo lá que ele fez da janela dele, da sala dele, assim, com aquela vista maravilhosa para Paulista. Aí ele imagina a noite lá, com essas luzes desses prédios, e eu trabalhando e olhando isso daí. Aí eu, gente, dentro de mim eu não sabia, que eu queria morrer, mas de rir, sabe? Porque ele falava e eu tinha uma cara de felicidade, que ele, nossa, não é demais? Eu falei, é demais, mas dentro de mim eu estava assim, oh Deus, não era isso que eu queria que tivesse acontecido, né? Ô Sheila, você é tão louca a ponto de acreditar que ao fazer o ato profético você levou bênção para eles? Irmãos, eu acredito que ao fazer o ato profético eu levei bênção para eles. E a base disso está na palavra do Senhor, né? Que aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. E aquele que amaldiçoar, aquele que Deus abençoou, ele será amaldiçoado. Então, ao fazer o ato profético, eu não pedia para Deus fechar a porta de emprego, eu pedia para Deus fazer a vontade dele, porque ainda que a minha intenção, a intenção do meu coração fosse que meu marido perdesse o emprego, eu tinha medo de orar fora da vontade do Senhor. Então eu lembro que durante o que eu passava, eu coloquei fone no ouvido para dar
nem tinha música, nada no meu ouvido, porque eu queria orar, queria me concentrar na oração, mas eu coloquei como se eu estivesse cantando, sabe? Para quem passasse ali não achasse eu tão louca. E eu lembro que as minhas palavras eram assim: Senhor, faça a tua vontade, faça aquilo que o Senhor sabe que precisa ser feito para o meu marido, se converter dos seus maus caminhos, ter um encontro com o Senhor, sabe? E eu orava dessa maneira. Falar para vocês que eu já orei para Deus fechar a porta de emprego, que tenha saído da minha boca, não. Mas no meu coração estava cheio daquilo, né? Mas ainda assim, a minha oração era: Senhor, faça a tua vontade. E isso está na palavra do Senhor, né? Não adianta, né? Deus sempre vai fazer a vontade dele. E aí se explica o arco de ouro que eu tinha a visão naquele momento, né? Não tenho dom de visão, tá, irmãos? Mas eu via, eu via. Eu lembro que eu comentei com a minha parceira de oração, eu falei para ela assim: eu via o arco de ouro, eu tenho essa imagem gravada na minha cabeça até hoje, né? E sempre que eu vou por aqueles lados, quando eu passo, eu lembro dessa história, né? Então, assim, Sheila, mas o que que isso tem a ver com meu marido prosperando no deserto, né? Prosperando estando lá com a amante, né? Porque eu queria ver ele quebrado financeiramente, eu queria ver Deus provando ele nessa área, porque eu sei que isso é muito importante para ele. E normalmente, irmãos, quando a gente pensa dessa maneira, é porque o nosso cônjuge ele é um homem talvez que seja responsável, como era o caso do meu, mesmo estando separado, mantinha a nossa casa, né? Mesmo estando separado, sempre pagou pensão direitinho, mesmo estando separado, sempre tentava suprir as nossas necessidades, né? Um homem que ajuda a família, que ajuda os pais, um homem com o coração bondadoso, né? Que ajuda as pessoas da maneira que ele pode. Então, é uma pessoa que, dentro, né, dos padrões, ele cumpre princípios, né? E por cumprir princípios, ele vai estar coberto, né, espiritualmente, para não passar por prova, mesmo ele estando no erro, né? Que é o caso de Israel, a palavra que eu vou ler aqui para vocês. Então, não adianta a gente querer decidir ou achar que é melhor, que é pior, né? O que o cônjuge precisa passar para Deus realmente, para ele realmente ter um encontro com Deus, né? Eu sempre imaginei que fosse problemas financeiros que meu marido ia ter. E quando ele passou por problemas financeiros, um deles, por exemplo, foi quando ele foi sequestrado, vocês sabem disso. Então, quando a empresa deixou de pagar ali os resgates, que já não tinham mais o que tirar dele, nem da empresa, começaram então os outros ali diretores a fazer depósitos também, né? Obviamente ele estava aprovando fazer isso, e ele, quando saiu de lá, ele se sentiu na obrigação de pagar essa dívida. Então, eu falei, meu, ele vai quebrar, né? Esse homem não vai aguentar. E pouco tempo ali ele já tinha pago todo mundo, né? E estava tranquilo. Falou, nossa, graças a Deus já tirei esse peso, tive que apertar aqui, apertar ali, fazer isso, fazer aquilo outro, mas acabou, né? Ou seja, isso para mim do sequestro é assunto encerrado. Acabou, acabou, acabou. Então não adianta. E eu vejo, né, que por ele cumprir princípios, ele sempre foi muito abençoado, independente do que ele estava fazendo. E isso me lembra, me remete muito, né, hoje eu tenho essa clareza de quando eu recebi a profecia falando, né, que eu ia conhecer uma pessoa que vinha de terras longínquas, e essa pessoa seria muito próspera, que Deus estava derramando uma porção sobre nós de prosperidade. Tanto que quando vocês ouvem a minha história, dá para perceber que aquilo que a gente coloca a mão prospera, né? Não está ligado conosco. A gente sim busca conhecimento, a gente sim, nós sim somos dedicados ao nosso trabalho, mas a Bíblia mesmo fala, né, que o ímpio ele vai trabalhar, ele vai se cansar, né? E não vai ver o dinheiro, né? O dinheiro não vai fazer alegrias, né? A pessoa vai continuar triste. Eu não lembro exatamente como é o versículo e nem aonde está, mas provavelmente é Provérbios, mas o justo não, né? O justo ele será próspero, ou seja, a prosperidade não é só o quanto você ganha, mas não é ter falta de nada, né? Então, ou seja, aquilo que a gente vai ganhar sempre vai suprir a nossa necessidade, do qual vai dar para a gente o descanso de colocar a cabeça no travesseiro e descansar realmente, né? Isso é prosperidade, é a paz daquilo que produz em nossa vida. Então, nessa área, ele deitava a cabeça no travesseiro e sempre descansou. E eu tinha a convicção de que ele precisava passar por problemas, né, nessa área. Mas não foi assim. Por quê? Porque aquele que Deus resolveu abençoar, ninguém pode
amaldiçoá-lo. Então, lá essa promessa está em Gênesis, né? Gênesis 12, 2, que diz assim, né? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção. Então, e essa promessa, por exemplo, é a promessa que lá em Números 22, para quem conhece, né, ou para quem já ouviu falar, é aquela passagem onde Balaque, né, quer amaldiçoar Israel. Então ele vai usar um profeta, que é Balaão, obviamente, que é um profeta que estava meio caído da presença do Senhor, né, porque ele ouviu o inimigo de Israel e foi buscar, né, a maneira de... Eu acredito mais que tudo, quando eu leio, que era uma maneira do profeta querer que Israel, tipo Jonas, sabe, que não queria que Nínive se arrependesse, e não tivesse a salvação, eu acredito que era muito, muito direcionado por esse lado, essa atitude de Balaão, né, de tipo, não quero, Israel pecou gravemente contra o Senhor, então eles têm que ser amaldiçoados, então Deus vai usar o inimigo para poder amaldiçoá-lo, que é um padrão bíblico até isso, né? Então, e lembrando que se a gente voltar algumas passagens, tem aquela passagem lá no 21 da serpente de bronze, que ao murmurar ali do Senhor, Israel, né, eles falam lá que o povo falou, 21, 5, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastídio desde o pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos dos povos de Israel. Então, aqui você vê que ao murmurar contra o Senhor lançou uma praga ali, né, contra Israel. E logo em seguida já é quando aparece, né, eles se consertam na presença do Senhor, né, pedem para Moisés interceder, então o Senhor manda Moisés fazer a serpente lá de bronze, e todo que foi picado, né, mordido pela cobra, não picado, mordido pela cobra, que olhar o símbolo daquela serpente, né, ficaria curado. Então há um conserto diante de Deus, né? Inclusive lá em João 3, se eu não me engano, é João 3, né? Ali Paulo compara, né? Paulo Jesus, gente, compara, né, ele com Jesus com a serpente, né, assim como aí lá na palavra diz assim como Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze, assim o filho do homem também será levantado, né, mais ou menos isso que diz lá em João 3, né, que a gente teria que ver Jesus ali padecendo naquele madeiro, que era o símbolo do pecado, né, Jesus, igual a cobra, né, a cobra era o símbolo do pecado, né, que era a morte, que representava a morte. Então, assim como os israelitas viram o símbolo do seu pecado ali, né? Então eu entendo que é o reconhecimento, assim como a gente reconhece Jesus na cruz do Calvário, que nós somos os pecadores, né? Mas que ele foi quem padeceu. A cobra aqui de Números representa isso, né? Representa o nosso pecado, o reconhecimento que nós pecamos contra Deus. Por isso que houve esse conserto. E aí eu acredito que Balaão, né, fica bravo ali, que não suporta, né, o pecado do povo, né, contra Deus. Então, eu acredito que mais que tudo é isso que ele ali compactua para poder amaldiçoar. Então, ele faz aí em Números, né, pede, inclusive, para que sejam levantados altares, faz os rituais ali que era para alcançar o favor de Deus, né, para ver que se Deus amaldiçoava o povo, assim como Balaque estava pedindo, né? E aí lá no Números 22, no 12, diz assim: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. E aí, Balaão ainda assim não ouve ao Senhor e vai. Aí ali Deus levanta um anjo no meio do caminho, né? Um anjo e para que Balaão não fosse nesse propósito, né? Que é aquela parte que Balaão agride a jumenta, né? Aí diz assim, ó, aqui no 22 diz assim: e acendeu-se, né? Quando Balaão, desculpa, vai lá, né? Pega sua jumenta e parte para poder
e até os príncipes dos Moabitas, né, para poder amaldiçoar o povo ali, para ouvi-lo. Então aí se acende a ira do Senhor, né, porque Balaão, como profeta, estava desobedecendo a Deus. E aí diz assim a palavra aqui, ó, e acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando na sua jumenta, e dois dos seus servos com ele. E viu, pois, o anjo do Senhor parado, e viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Então você vê que até isso Deus vai fazer, né? Aquele que o Senhor decidiu abençoar, e essa bênção daqui de Números é derivada dessa bênção que Deus deu lá em Gênesis, né? Para o povo, para os israelitas, que os israelitas, na verdade, né, para Deus, eles representam um povo escolhido, né? Um povo escolhido para ser exemplo para as demais pessoas. Então, Deus queria ajudar, consertar a vida daquelas pessoas. Então, isso também você pode trazer para o teu casamento, né? Ou seja, que você, teu marido, são um povo escolhido para Deus, para servir de exemplo do poder do Senhor para as outras pessoas. Mas tem áreas, né, que quando a gente se conserta, o Senhor vai se levantar a favor e não vai amaldiçoar. Por quê? Porque ele, aqui em Números mesmo, 22, tem uma parte que eu não sei onde está, mas que fala, né, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, né? Está no 22 ou no 23, ou 24, que faz tudo parte dessa parte de que Balaão insiste em amaldiçoar o povo, tanto que ele tenta por 3 vezes, né? Amaldiçoar o povo, e por 3 vezes Deus abençoa o povo. Por quê? E Deus deixa muito claro aqui na palavra, que aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Meu Israel, né? Então, assim, quem amaldiçoar será amaldiçoado, e quem abençoar será abençoado. Então, não é porque teu marido está vivendo no pecado, né? Mas se ele está cumprindo o princípio, se ele é um trabalhador honesto, se ele é uma pessoa dedicada, se ele cumpre princípios, pagando pensão, um homem que tem um coração bondadoso nessa área, né? Ele vai prosperar, Deus não vai amaldiçoá-lo. Porém, tem aqueles que estão num caminho errado, então parece que é bênção, né? Que a prosperidade é abençoadora, né? Então, por exemplo, eu ouvi um caso esses dias, né? Que o marido se tornou agiota, e aí a pessoa fala assim, e Deus tem prosperado, Sheila, ele tem ganhado muito dinheiro. Eu falei, irmã, mas agiotismo na palavra do Senhor é pecado. Então, o seu marido não está prosperando porque Deus está abençoando. Seu marido está prosperando porque ele está fazendo algo ilícito que traz dinheiro hoje, mas está trazendo consequência espiritual de maldição. E vai colher. Ele vai colher. Se ele não colher a maldição, os filhos, infelizmente, vai colher. Então, é por isso que você precisa orar pelo teu marido, porque o meio que ele está fazendo para ganhar dinheiro é ilícito. Então, Deus vai sim gerar uma maldição sobre isso. Então, a prosperidade que ele está tendo não é uma prosperidade de bênção. Igual o caso de uma outra irmã, né? Que a gente, lá no grupo, teve um tempo atrás, que ela até ficou chateada. Ela falou, poxa, Sheila, a gente sempre sonhou em ter um carro, né? E agora que ele está lá com a amante, fiquei sabendo que ele casou, comprou um carro, parece que está dando tudo certo, está prosperando, né? E contou mais detalhes. E eu falei para ela, calma, mulher, você não sabe o jeito de Deus trabalhar na vida das pessoas. Tenha calma, tenha paciência. E citei lá a passagem de Ezequiel, né? Que a gente, quando está fora da presença do Senhor, nós vamos ser lançados à nossa concupiscência, né? Ou seja, aquilo que a gente deseja, Deus vai lançar a gente naquilo, a gente vai conquistar aquilo para a gente ver o quanto a gente é vazio, né? Que não é aquelas coisas que vai nos preencher, e sim a presença do Senhor em nossa vida. Então, se a engasguei. Se a concupiscência do teu marido era o adultério, ele foi lançado no adultério. Se era o dinheiro, ele foi lançado e vai prosperar. Por quê? Porque depois vai vir
né, a consequência daquilo, aquilo vai levar ele para um deserto, porque é algo que ele almejava tanto, né, e depois se vê se esvaindo da mão, que ele não consegue segurar como uma água que escorre pelos dedos, vai fazer ele ficar frustrado, né, vai fazer ele realmente falar o que essa vida tem para mim, e aí é aquilo que a gente vai entender, aquele momento que a gente vai entender que Deus é tudo que a gente precisa, né? Quando Deus for realmente a única coisa que nós temos. Então é para isso que algumas vezes vão prosperar. Você vai ver que a prosperidade está ligada ao deserto que eles vão viver. Nem todos os maridos vão ter deserto conjugal, nem todos os maridos vão ter deserto financeiro, nem todos. Tudo depende daquilo que cada um precisa para poder o Senhor entrar na vida dele e ser trabalhado, né? Essa irmã mesmo do carro, ela estava falando, né, que alguns meses depois ele perdeu o carro, o Detran levou o carro e ele não pôde recuperar o carro. Aí a moto que tinha quebrou, comprou uma bicicleta, emprestou a bicicleta e roubaram a bicicleta. Então você vê que tudo aquilo foi, né? Ai, desculpa, gente. Tudo aquilo foi gerando, né, na vida dele frustrações. Então parecia tudo muito perfeito, de repente só veio o quê? Né? Ali as perdas, as frustrações. Então, tudo isso vai levar ele para mais perto de Deus, vai levar ele a ver que não são essas coisas que estavam faltando na vida dele, mas que era o Senhor. E quando tiver um encontro genuíno com o Senhor, tudo vai mudar. A pessoa vai se inclinar para Deus e vai inclinar-se para a vontade de Deus e vai fazer o correto, né? Então, aqui, em Números, né, eu li para vocês aqui alguns versículos aí, porque é muita coisa realmente, mas você vê que Deus insistia, mesmo o povo estando errado, né? No Números 21, ali foram amaldiçoados com a serpente, mas se consertaram, se arrependeram, fizeram o que o Senhor falou que era o sacrifício que precisava para Deus tirar aquela maldição. Então Deus continua apostando no povo, né? Mesmo que o inimigo queira levantar, mas ali Deus falou: não vou amaldiçoar, eu acabei de me consertar com eles, eu acabei de retirar uma maldição com eles, porque eu vejo que o meu Israel vai ser o meu exemplo, né? Ele vai ser ali a glória, a minha glória vai se manifestar na vida deles, para que as pessoas vejam que ainda há Deus, né? Que há um Deus todo-poderoso. Então, o que está acontecendo hoje na vida do seu cônjuge, que está lá apartado, não importa o que você está vendo, não importa a circunstância do que está acontecendo, não importa. A Bíblia deixa claro que todas estas coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. E vai cooperar para o resgate da vida dele, da alma dele que está lá. Gente, você orou, você está aí posicionada, você está aí no seu caminho, porque é o seu caminho hoje que Deus está colocando pela porta estreita. Observa como é que você estava antes do deserto. Antes do deserto, provavelmente, você deveria estar indo por uma porta larga. Eu estava indo por uma porta larga e estava quase 20 anos na igreja, né? Indo todos os domingos, batendo carteirinha lá. Domingo, de terça-feira, eu gostava muito de ir também. Então, assim, mas estava indo pelo caminho de porta larga, não tinha os princípios bem estabelecidos do casamento. Não, querido, a gente está aqui, ó, não está boa a coisa, tem problema. Vamos parar com essa briga, que é fácil, resolvo fácil, volto para o Brasil, a gente separa, volto para o Brasil, eu arrumo minha vida profissional e vou ficar bem. Aonde eu fui lançada? Exatamente nisso. Separei, meu negócio decolou, estava bem, não precisava financeiramente do meu marido, exatamente aquilo que eu falava, exatamente aquilo que o meu coração estava cheio, eu fui lançado. Aí Deus vira e fala assim: me entrega, se você me ama, me entrega esse trabalho. Eu falo: Deus, não é o senhor não, é o diabo, imagina, agora que eu estou separada, eu vou ficar ainda sem dinheiro? Como é que vai ser isso? Tá doido, isso aqui é coisa do diabo, gente, não é coisa de Deus, não. E Deus dizendo: me entrega, me entrega. E ali ele começou me sustentando, depois ele inclinou o coração do meu marido, até que os princípios dentro de mim foi estabelecido. Hoje não está o meu trabalho, o dinheiro que eu ganho. Hoje está a minha família em primeiro lugar, hoje está o meu casamento, hoje está a ser uma estrutura de exemplo para a próxima geração. Por quê? Porque eu e você que está me ouvindo, que está passando por esse deserto, a gente é consequência da geração corrompida dos nossos pais e dos nossos avós.
eu tenho muitos mentorados, irmãos, que é crente de berço, e quando chega até mim, a primeira coisa que eu desconstruo nela é a religiosidade. Eu falo, vamos ressignificar aqui, porque eu vejo na minha frente uma religiosa, vejo na minha frente aqui uma pessoa que foi criada dentro dos termos da religiosidade, e não um adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade, né? Se você me perguntar se eu sou convertida, eu vou falar, não, eu sou filha. Por quê? Porque convertido é aquele que está se convertendo a uma religião, estou seguindo princípios de um religioso. Não, eu sou filha. Hoje eu vivo como filha de Deus. Antigamente eu não me sentia filha. É tanto que eu publiquei lá no Instagram, quem não segue lá no Instagram, vai lá, que esse vídeo que eu publiquei da Nathalie Pinheiros, vale a pena assistir. Que coisa linda que ela fala, né? @restaura-me Senhor 1. Assim chama nosso Instagram. E lá ela fala, né, que o perdão, o amor e o descanso é só para os filhos. O amor, o perdão e o descanso é só para os filhos. Isso está na palavra, isso tem base bíblica. Então hoje eu digo para vocês, eu sou filha, e é assim que eu quero ser conhecida. Eu não quero ser que as pessoas me olhem e falem, ah, nossa, olha a crente, olha a convertida. Não, eu quero que as pessoas me olhem e falem, ali vai uma filha de Deus. Por quê? Porque a promessa na palavra dele é que a minha casa vai ser referência para as demais pessoas. E assim é como eu vejo que as pessoas veem. A minha casa é referência para as demais pessoas. A minha casa é referência para a minha geração. A minha filha está sendo criada baixo uma proteção que é da palavra do Senhor. O futuro da minha filha, eu dobro os meus joelhos todos os dias e eu coloco nas mãos do Senhor. Coloco a unção sobre a vida dela. Senhor, a minha filha hoje vai ser referência no seu colégio como uma criança direita. Ali ela vai ser respeitada e amada pelos seus colegas, pelos seus professores. Dê a unção de Daniel da sabedoria, Senhor, que ela seja diferenciada, que seja um destaque. O dia que eu pedi para o Senhor para me ajudar, colocar minha filha para essa questão da adolescência, algo que a gente vê que é tão complicado, eu falei, Senhor, eu quero minha filha nessa adolescência vivendo ali um amor pelo Senhor, recebendo, sabe assim, a direção da palavra, né? E Deus me conduziu a mudar de igreja, e ali foi assim latente no meu coração aquele primeiro dia de culto que eu pisei lá depois de ter visitado tantas igrejas, que eu vi aqueles jovens tomados em espírito, adorando, glorificando a Deus. Eu falei, é isso que eu quero para minha filha. Minha filha se batizou no mesmo dia que nós pisamos naquele lugar. Minha filha foi batizada no Espírito com 12 anos, algumas semanas depois, e eu vejo o mover do Senhor na vida dela, eu vejo que ela quer ser diferente, eu vejo quanto tudo ela dá glórias a Deus, eu vejo como tudo ela agradece o Senhor pelo livramento, que ela fala do amor de Deus para as outras criancinhas, ela fala, gente, não pode, Deus não se agrada disso, e você vê que flui do coração dela. Então, assim, muitas vezes a gente pensa, né, em que mundo, né, que os nossos filhos vão receber, né, quando tiverem grandes adultos, né? Antigamente eu fazia muito esse questionamento, mas na verdade, se a gente parar para pensar em que filhos nós estamos deixando para o mundo, eu acho que seria melhor. Que filhos eu estou deixando para o mundo, né? Porque nossos filhos vão sair de casa, nossos filhos vão seguir a vida deles, e que filhos que nós estamos deixando para o mundo? Então começa essa mudança dentro de você, da sua casa. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem vive com Deus não há falta de nada. Quem está com o Senhor não há falta de nada. Então deixa um pouco de olhar o outro e olha primeiro você, para quem ficou. E glória a Deus que teu marido está prosperando. Provavelmente ele paga a pensão. E se não paga, se não cumpre o princípio, daqui a pouco você vai ver a decepção. E tudo isso vai cooperar para restaurar a família de vocês. Eu sempre falei, e lá no grupo 2 do Restaura-me, tem uma irmã que isso bate. Quando ela falou, eu aplaudi, que era exatamente isso sempre que eu pensei, que eu não queria que meu marido voltasse endividado, né? Depois que eu me curei, eu parei com aquela besteira. Eu falei, nossa, graças a Deus que o cordão lá de ouro não foi a perda do emprego, né? Mas foi uma sala mais bonita para ele apreciar melhor e trabalhar
mais comodamente, mais feliz vendo uma paisagem, né? Graças e glórias a Deus que foi isso. E é real, irmãos. Se Deus fosse fazer a nossa vontade, tudo que nós queríamos, quiséssemos e queremos, a gente se destruiria. Eu brinco com as mentoradas, mas é muito real. Se Deus pegasse a minha vida e entregasse na minha mão e falasse, cuida, cuida, faz tudo que você quiser, eu me destruiria. Tanto que eu oro todos os dias e falo, Senhor, que eu consiga renunciar àquilo que eu preciso, que é a minha vontade para fazer a tua vontade. Cuida o Senhor da minha vida, endireita os meus caminhos daquilo que eu estou caminhando por caminhos tortos. Se a gente tomar a nossa vida em mãos, gente, é maldição. Deixa nas mãos do Senhor, Ele sabe o que faz. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém?